Olá! O Repórter Canção Nova de hoje fala do nosso Brasil, esse país bonito por natureza. Vamos abordar a maior biodiversidade do planeta nos biomas brasileiros. São 6, com características distintas, cada um com suas belezas, diferentes tipos de vegetação e fauna. Nosso tour começa pelo Cerrado, a savana brasileira. Você sabia que a Caatinga é uma exclusividade do Brasil? O Rio Grande do Sul tem um bioma para chamar de seu. O Pantanal é a maior planície inundável do planeta. Uma floresta em meio a montanhas e vales. Estamos falando da Mata Atlântica. E por último, toda a grandeza da Amazônia. Um impacto para onde quer que se olhe. E dessa mistura toda somos feitos dessa riqueza natural do nosso país. É a natureza do nosso Brasil no Repórter Canção Nova. Ele é chamado de savana brasileira. O Cerrado, no coração do Brasil, o berço das águas. É o segundo maior bioma da América do Sul e do Brasil e também um dos mais ameaçados. Ah, o Cerrado, chão de terra vermelha, bonito por natureza. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro. Localizado no centro do país, ocupa mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Isso corresponde a 22% do território nacional. No Brasil, sua área corresponde aos estados Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Amapá. O Cerrado é considerado a savana mais rica do mundo em termos de biodiversidade, pois abriga diversos ecossistemas e também pode ser considerado como o berço das águas do Brasil. Ele contribui com 8 das 12 regiões hidrográficas do país. Isso representa 8% da disponibilidade de água em nível nacional. Carmen, o Cerrado é muito amplo, né? Mas como é que a gente pode defini-lo? Olha, existem algumas características peculiares do Cerrado e alguns títulos. Então, ele é o segundo maior bioma do Brasil, né? Ele é o berço das águas, né? Ele é um bioma que apresenta uma alta biodiversidade, né? Em espécies vegetais e também de fauna, né? Animais também de vários tipos. Então, o Cerrado ele é definido como um bioma muito especial que o Brasil tem, né? Que muito antigo, né? É antigo, a sua formação é antiga, né? Em termos geológicos, né? Os solos nossos são solos, na sua maioria, né? São solos muito antigos, né? Nós estamos numa parte alta, isso significa que há muito o que ser destruído naturalmente para que a gente, né, evolua para um lugar mais baixo, né? Então, nós estamos em altitudes até 1.700 metros, nós temos aqui, né, na região da Chapada dos Veadeiros. O Cerrado possui uma flora muito rica. Segundo o último levantamento divulgado pelos pesquisadores na área de ecologia, o bioma possui pelo menos 12 mil espécies de árvores. E além desse número impressionante, as árvores do Cerrado também possuem outras curiosidades, como por exemplo, tem cascas muito grossas, tronco e também os galhos tortos. A vegetação é influenciada pelas características de solo, clima e fogo. Essa é uma das características onde a gente vê bastante diversidade. O Cerrado nós temos formações vegetais, desde campos,
né, que são campos com gramíneas, com plantas herbáceas, até florestas, né? Nós temos florestas associadas à água, aos cursos d'água, que é a mata de galeria ou a mata ciliar, e nós temos também outros tipos de florestas que existem, e é uma gradação entre esse campo de gramíneas e as florestas. Existe uma gradação muito grande de vegetação, com espécies que só ocorrem aqui e que tem alguma semelhança com as savanas africanas. Inclusive, o bioma cerrado, ele tem muito de savana, né? Ele é considerado por alguns autores como uma savana. Pensando na importância do cerrado, nasceu o Instituto Arvoredo, que realiza o plantio de árvores nativas. O Instituto Arvoredo é uma instituição que ela nasce com o propósito de fomentar a educação ambiental, né? Nós somos uma instituição do Cerrado, nascemos aqui no Cerrado, somos oriundo desse bioma, que é o o segundo maior bioma do país, caixa d'água do Brasil e a maior biodiversidade do planeta. Isso nós só fomos descobrir com a informação, né, estudando um pouquinho e vendo que uma boa parte da sociedade não tem esse conhecimento. Então, o trabalho do Instituto Arvoredo é elucidar as pessoas e transformá-las por meio da informação. E nós conduzimos as pessoas à experiência com a natureza, né, porque essa experiência ela faz com que a informação seja absorvida com maior facilidade. Então, nós trabalhamos para transformar vidas e transformamos vidas com informação e com aproximação e a convivência com o meio ambiente. O clima do Cerrado é tropical sazonal, apresentando duas estações definidas, uma seca e outra chuvosa. Olha, você falando assim de uma coisa que surpreende, é a própria questão do clima, né, da seca. Nós já nos acostumamos, a gente nem percebe tanto, mas quem é de fora, né, por exemplo, uma pessoa que vem aqui no período da seca, conhece, tem uma impressão. Se ela voltar no período da chuva, ela se surpreende. Vem cá, eu estou no mesmo lugar? Será? Né? Porque é muito diferente, né? A vegetação muda muito, né? Então, muitas gramíneas e herbáceas que na época da seca estão secas, né? E muitas árvores perdem as folhas e tudo, mas nós temos a beleza dos ipês e muitas outras árvores, como cagaitas e outras árvores nativas que também florem bonito nessa época, né, da seca. Na época da chuva é outras que aparecem, né? Aí já vem mais frutos, tem mais frutos comestíveis, a fauna se movimenta mais, né? Então, assim, essa eu acho uma coisa bem interessante do Cerrado, como a paisagem muda em função do clima, da mudança do clima, né? E o que falar dos animais que habitam nesse solo? São diversas espécies de mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes e insetos, sendo que muitas delas só existem nesse bioma. Sem dúvidas, um bioma cheio de surpresas. O Cerrado para nós é vida e, como nós falamos, por se tratar da maior biodiversidade do planeta, é riqueza. E essa riqueza nós temos que preservar e a cada dia estar procurando restaurar e fazer o melhor que nós podemos para preservar esse bioma maravilhoso, que é o Cerrado. Em nenhum outro lugar do mundo a vida se transforma como na Caatinga. O bioma na região Nordeste é um desafio para os pesquisadores, que tentam preservar o que resta da fauna e flora adaptada ao clima semiárido. Um bioma exclusivo do Brasil. Vegetação que domina os 9 estados do Nordeste. A Caatinga abrange 11% do território nacional
e 70% do Nordeste. Região do Brasil que no passado já foi dominada pelos primeiros habitantes daqui, os índios. E o nome Caatinga é uma palavra tupi. Caatinga, na linguagem indígena, quer dizer floresta branca, numa referência ao período de seca, quando a vegetação perde quase todas as folhas. A floresta branca guarda riquezas únicas, flora bem característica: angico, braúna, catingueira, juazeiro, mandacaru e xique-xique, pau-ferro, pereiro, vegetação que nos meses ou até anos de seca aparenta estar morta, mas na verdade, mesmo sem a presença de tantas folhas, a seiva dentro do caule mantém a planta viva. Basta apenas o primeiro sinal de chuva para que, em poucos dias, volte a ficar verde novamente. O professor Elias faz pesquisa na Caatinga com armadilhas fotográficas. A grata surpresa foram os flagras de vários animais típicos da região pelas câmeras posicionadas em pontos fixos na mata, a começar pelos pássaros, já bem conhecidos no Nordeste. O carcará é um deles, mas nós temos também a ararinha azul de Lear, nós temos o currupião, um pássaro lindo, também ícone da Caatinga. Soldadinho do araripe. Tem várias espécies importantes. As armadilhas fotográficas na mata revelaram mamíferos de diferentes proporções, de gambás a felinos, como a jaguatirica e a onça parda, passando pelo simpático papamel com sua cauda chamativa, raposas, mocós, veados mateiros. Mas a vida desses animais está sob constante ameaça da caça predatória. A gente imagina isso pela presença de caçadores, que a gente já registrou várias vezes nas armadilhas fotográficas. O imponente Rio São Francisco escolheu justamente o caminho por dentro da Caatinga para desaguar no mar. Das margens brotam vida com os projetos de irrigação. É justamente em torno do Rio São Francisco que estão alguns projetos de resgate da vegetação da Caatinga. Um deles é o projeto Converte, no município de Canindé de São Francisco, em Sergipe. A meta é que até 2023 sejam recuperados 60 hectares de vegetação no assentamento Mandacaru. O trabalho de restauração ambiental, de plantio de mudas, etc., que são realizados, ele deve hoje envolver a comunidade. Do alto, uma visão privilegiada do bioma do semiárido brasileiro. Daqui, a gente entende por que a Caatinga sofre ameaças. Continuamente, boa parte da vegetação nativa é retirada para dar lugar ao pasto para a criação de animais. E a gente vem, ao longo dos anos, né, a gente tem uma longa série histórica de monitoramento, que o desmatamento vem aumentando a cada ano. Quando o sertanejo vive em desequilíbrio com o meio ambiente, só extraindo a madeira, caçando os animais, sem dar condições da mata se recompor, com o passar dos anos, a natureza sai perdendo. O professor Tiago tem vasta experiência em unidades de conservação da Caatinga. Em Sergipe, restou pouco a ser preservado, diz o pesquisador. Nós temos aqui o Monumento Natural São Francisco, né, que é uma unidade de conservação federal, que é aquela região do cânion do São Francisco. Né? Hoje é uma área protegida que tem em torno de 30 mil hectares. Temos também, na Caatinga sergipana, o Monumento Natural Grota do Angico, né, criado pelo governo do estado de Sergipe, onde Lampião, né, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros foram mortos em 28 de julho de 38. Então lá hoje é uma unidade de conservação em torno de 2.200 hectares. Em vários estados do Nordeste, há alguns anos, já começou um triste processo: a desertificação. É quando plantas não nascem mais,
e só existe o chão batido. A desertificação na Caatinga hoje já se alastrou por 16% do bioma, e esses processos vêm de duas causas. Uma é a remoção da vegetação, a destruição da vegetação, que hoje já 50% foi destruído, uso inadequado do solo, da irrigação, isso tudo pode levar a processos de salinização do solo, o que prejudica muito o retorno da vegetação. A desertificação e as queimadas aumentaram em 32% entre os anos de 2018 e 2019, denuncia a pesquisadora Laura. Mas uma prática vem dando certo. O manejo sustentável pode ser o caminho para ensinar as comunidades do semiárido a conviverem em harmonia com a Caatinga sem devastá-la. O estado do Ceará, da Paraíba, Rio Grande do Norte já adotaram o manejo sustentável da vegetação da Caatinga, o que tem contribuído para a redução do desmatamento e o uso de produtos florestais madeireiros e não madeireiros. Vários projetos estão sendo desenvolvidos em universidades para a melhor convivência do sertanejo com a Caatinga. Um exemplo está acontecendo no Rio Grande do Norte. Professores e alunos do Departamento de Ecologia estão conseguindo recuperar nos últimos anos uma área devastada pela erosão e desertificação. Aos poucos, o verde está voltando. A boa notícia é que hoje já é possível restaurar áreas que estão em processo de desertificação. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o laboratório que eu coordeno de Ecologia da Restauração, desenvolveu alguns métodos de plantio de árvores com raízes grandes e maior porte. Isso faz com que as plantas consigam sobreviver a esse sistema tão árido e salinizado. O escritor Ariano Suassuna já dizia: não se combate neve na Sibéria, consequentemente, não se combate a seca no sertão. Ou seja, o sertanejo precisa conviver com o bioma da Caatinga e não acabar com ele. Pampa e Pantanal, os dois menores biomas do Brasil, estão no próximo bloco. Pantanal, o menor bioma do país, é a maior planície inundável do planeta. Um lugar onde o rio abraça as árvores, onde o nascer e o pôr do sol são únicos e fazem parte de uma imensidão de belezas naturais. São mais de 140 mil quilômetros quadrados de flora, dividido entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O principal diferencial do Pantanal em relação a outros biomas é que ele é uma grande junção de biomas, é um ecótono, ou seja, ele sofre influência do Cerrado, da Amazônia, da Mata Atlântica e do Chaco paraguaio. Então, é uma mistura de vários biomas que formam um bioma único. Não é à toa que o Pantanal é considerado pela Unesco Patrimônio Natural Mundial e reserva da biosfera. Por ele ser único, só por isso ele deveria ser visto e tratado como algo muito precioso. Talvez um dia a gente consiga realmente perceber essa grandiosidade. E espero que desse dia não seja tarde. Né? Com aproximadamente 210 mil quilômetros quadrados de extensão, o Pantanal está sobre território brasileiro, boliviano e paraguaio. Sua área total corresponde a mais de 20 mil campos de futebol. O que difere o Pantanal é a forma que a vegetação está distribuída. Esse arranjo da vegetação faz com que o Pantanal tenha uma característica única na região. E esse arranjo se dá por conta da inundação da planície, que formam verdadeiros mosaicos. O Pantanal esbanja beleza pela sua rica fauna. Só no Brasil são mais de 4.700 espécies de animais conhecidos, alguns com risco de extinção,
como a ariranha, arara azul e a famosa onça pintada. O Pantanal possui 2 estações climáticas bem definidas. Uma delas é a da cheia, período que o bioma floresce e esbanja beleza. A outra é a da estiagem, ciclo de seca, que traz grandes desafios aos seres vivos, devido à ausência da chuva. No ano passado, o Pantanal enfrentou uma das piores secas dos últimos 50 anos. Os focos de queimadas também estiveram entre os maiores das últimas décadas. Essas queimadas atingiram todos os possíveis estratos vegetais. Teve regiões que queimou a copa, todos os ramos, o bosque, o subbosque. Inclusive teve a queimada subterrânea que danificou bastante a vegetação da região, o ecossistema em si, né? Então, nos locais em que todos os estratos foram atingidos, essa vegetação morreu. Foram mais de 22 mil focos de incêndios registrados em 2020 pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O bombeiro, que atua há mais de 26 anos combatendo incêndios no Pantanal, afirma nunca ter visto algo semelhante. O ano passado, sem sombras de dúvida, foi o ano que mais me marcou por tudo que aconteceu. Eu presenciei incêndios florestais que eu nunca tinha visto na minha vida profissional. Labaredas consumindo florestas inteiras. Chamas que chegavam à altura de 25 metros, com largura de 50 a 70 metros. A regeneração do bioma ainda é incerto. Essa vegetação vai ter que começar do zero. Não tem como restaurar esse ambiente, voltar ele ao que ele era antes. O ambiente será modificado e teremos um novo Pantanal. Durante os incêndios, diversos animais foram mortos e centenas ficaram feridos. A emoção ao lembrar do desastre é visível na fala da bióloga. Muitos ninhais foram completamente destruídos, muitos répteis, anfíbios, tudo que havia no caminho do fogo foi queimado. Desde os micro-organismos, insetos, moluscos, até os grandes mamíferos que têm mobilidade extraordinária foram atingidos. Tudo sangrou, tudo. O Pantanal inteiro sangrou e a gente sangrou junto. No município de Poconé, a mobilidade foi maior na Transpantaneira. Mas aqui na Transpantaneira, eu acho que ela foi mais intensa porque a acessibilidade era bem mais fácil, por conta da Transpantaneira, que é uma rodovia, uma via de 150 quilômetros de extensão. O local proporcionou atendimento e resgate de animais, pelo posto de atendimento a animais silvestres. A nossa experiência no Paes, os animais mais acometidos e que foram resgatados pelas equipes foram as antas e as queixadas. Esses também foram os mais visualizados depois, assim, quando a gente ia para campo, carbonizados. A gente está aqui mais um dia com a equipe do Paes, com o auxílio do pessoal da Ambiental, Corpo de Bombeiros e o Exército. Ali está a van que veio pela Amparo Animal. A gente conseguiu fazer esse resgate dentro da mata. Pensando nos animais não resgatados, a equipe do Paes se mobilizou para distribuir alimentos em pontos de mata. Como o fogo passou e destruiu tudo, os animais que sobreviveram passaram a sentir os efeitos da falta de comida. O fogo acabou com tudo e a comida foi junto. Essa foi a fase que a gente chamou lá da fome cinzenta, onde acabou tudo, virou tudo cinza e os bichos que por uma razão conseguiram sobreviver, eles estavam precisando de comida. Este ano estão sendo realizadas algumas medidas preventivas para combater os focos de incêndio. Ano passado nós sofremos com uma seca, não tínhamos água disponível nem para o combate, nem para dessedentar os animais. E este ano nós estamos com um projeto piloto com esse curicho antrópico. Se for preciso, vamos bombear água do subsolo e disponibilizar essa água em um curicho que foi construído pelo homem. O pantaneiro do município de Barão del Belgaço, Mato Grosso, acredita que este ano a natureza já começou a apresentar sinais que a estiagem será mais severa. Esse rio ele tem baixado fora do normal.
A gente prevê que isso pode acontecer, que nós estamos num período ainda de vazante. E a água era para ter mais nessa época. Mas, infelizmente, aqui está a prova de que, realmente, este ano nós já estamos ajeitando a situação aqui, que estamos prevendo uma seca muito forte. Outra medida importante para a preservação das queimadas vem das ações de cada pecuarista pantaneiro. A partir do momento que o produtor percebe que vai ser um ano de seca extrema, é importante que ele faça uma manutenção dos aceros na sua propriedade, né? Principalmente em relação à divisa da propriedade. O pantaneiro da 4ª geração de pecuaristas do município de Corumbá, Mato Grosso do Sul, lembra que 2020 foi um ano difícil. A gente sofreu muito com esses incêndios porque queimou nossa pastagem, queimou nossa vegetação, que é o que o gado se alimenta. Já estamos encaminhando a situação aqui da fazenda para, se caso, e nem Deus não deixar, vir fogo novamente, então nós já organizamos aqui, já estamos começando a organizar os caminhos a serem traçados. A pecuária é a principal fonte de renda de quem vive em terras pantaneiras, com destaque no segmento orgânico, área que se apropria de medidas naturais para não agredir a natureza, mantendo a conservação ambiental. A agricultura, ela não é a atividade adequada por causa das restrições ambientais. O Pantanal, ele é regido pelo pulso de inundação, porque este é o principal serviço ecossistêmico da região. É esse pulso de inundação que gera riqueza em biodiversidade e também nos processos e funções do Pantanal. Toda a nossa produção é destinada ao mercado orgânico. Todos os nossos animais são orgânicos. É preciso seguir alguns critérios para conseguir a classificação orgânica. O Pantanal ele segue alguns dos princípios do sistema orgânico, que são áreas de pastagens livres, né, de adubação química, livre de uso de agrotóxicos. Segundo a Embrapa, só em 2010 o Pantanal tinha mais de 80 mil cabeças de gado orgânico. Desenvolveu-se no Pantanal uma pecuária absolutamente única, né? Com respeito às sazonalidades de cheia e seca no Pantanal, com a calibragem unidade animal por hectare, e isso se mostrou bastante propício à produção orgânica. O amor do pecuarista e pantaneiro pelas terras que lhe dão sustento é clara. A minha relação com o Pantanal é uma relação de umbigo enterrado lá naquela terra. Na verdade, o Pantanal é a vida, é a minha vida, é a vida da minha família, é a vida dos meus filhos, é o lugar onde a gente sente amor, sente prazer e da onde a gente tira o sustento. De forma que a definição do Pantanal para mim só tem uma, é minha casa, né? A responsabilidade e conscientização para a preservação deste ambiente sem igual cabe a cada um de nós. O Pantanal é como se fosse uma riqueza para nós. Nós conseguimos associar o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente. A gente não pode deixar de falar aqui que não existe vida na Terra, no mundo, sem você ter recursos para viver. Então, no Pantanal a gente consegue ter um recurso para viver e ao mesmo tempo consegue preservar a natureza. Restrito ao Rio Grande do Sul, o Pampa é o mais novo dos biomas. Chamado também de Campos do Sul, abrange áreas do Uruguai e Argentina. Tem como característica a vegetação herbácea e arbustos em suas paisagens. Não faltam músicas que falem dos Pampas. Uma poesia que conta e leva de geração em geração a valorização de um ambiente único e rico em diversidade. Mas antes de a Pampa ser uma inspiração para a música, ela é um bioma brasileiro. A definição de bioma é um conjunto de ecossistemas. Qual a vegetação, o que caracteriza o local, o que tipifica e melhor representa aquele espaço geográfico delimitado.
A principal característica que define o bioma pampa é a vegetação campestre existente. E o que predomina por aqui são realmente as gramíneas. Outros aspectos que definem e ajudam a caracterizar este bioma são muito abrangentes. É o bioma que abrange apenas um único estado brasileiro. É o limite mais ao sul de mata nativa de araucária. Possui uma rica diversidade geológica e de solos. Está localizado sobre o aquífero Guarani, fundamental para a manutenção da biodiversidade. Clima subtropical temperado e é o segundo bioma mais devastado do Brasil. O Pampa ocupa uma área aproximada de 178.500 metros quadrados. Isso equivale a 2,07% do território nacional e 63% do estado do Rio Grande do Sul. O restante do estado pertence à Mata Atlântica. A vegetação campestre do Pampa é muito antiga, mas o seu espaço físico só foi reconhecido como bioma em 2004 e passou a ser olhado com mais atenção. E isso fez com que a região se desenvolvesse de forma diferenciada. Uma riqueza do Pampa e seus ecossistemas é possuir diversidade de fauna, de vegetação, como de condições de solo, tornando o bioma ímpar em seu aspecto de organização. Inicialmente a gente achava que a Pampa, ela fosse originária de um processo de supressão da vegetação florestal nativa e que se seguiu com o desenvolvimento de espécies da vegetação campestre. Só que se descobre que a vegetação campestre é a vegetação original, é a matriz original. Com a chegada dos europeus, a criação de gado nos pampas construiu uma cultura pecuária local. E por aqui, o homem do campo sempre teve bom relacionamento com o ambiente. O pecuarista que mantém a atividade pecuária nessa região, que desenha sistemas de produção pecuária em mantendo a vegetação campestre, em mantendo aquelas características que definem o bioma pampa, ele está contribuindo de uma maneira ímpar, porque ele é um agente importantíssimo de contribuição para o desenvolvimento da sociedade, da nossa sociedade, mas sem abrir mão da conservação dos recursos naturais. As gramíneas são fisionomias do ecossistema. Elas abrangem os campos e enriquecem a flora da região. Além delas, as florestas também definem o bioma com a tendência de sempre avançar sobre a vegetação rasteira. De qualquer forma, esses ecossistemas existem no bioma de forma a criarem um diferencial no ambiente. Mas também existe uma peculiaridade no bioma do bioma pampa, que é a formação de mosaicos entre a vegetação florestal e a vegetação campestre. O que são mosaicos? Tu tem manchas hora de vegetação florestal, hora de vegetação campestre. Isso é muito característico no bioma pampa e que define uma região importante do Rio Grande do Sul, que é a região da Serra do Sudeste do Rio Grande do Sul. No Pampa são listados mais de 100 espécies de mamíferos: o tucutuco, o gato dos pampas, o veado campeiro, o graxaim, o zurrilho e o tatu-mulita. Nesta fauna, as aves se destacam por terem sido identificadas 500 espécies, como a ema, o perdigão, o joão de barro, o quero-quero, perdiz, sabiá do campo. Além dessas espécies locais, existem espécies migratórias. Elas ajudam a enriquecer outros biomas na medida em que fazem a troca de culturas com a migração. Ainda para complementar, 50 espécies de anfíbios e 97 espécies de répteis são catalogados na região. A palavra pampa se deriva da língua indígena e significa região plana. É importante termos orgulho de ter um bioma como os pampas. Ele é único. Nele é possível andar a cavalo de forma tranquila e natural. Por aqui, a natureza é favorável a isso. Nos pampas, é possível sair pelo campo, colher flor de marcela para fazer o chá ao primeiro sereno.
Preservar o bioma pampa está na lei e, com isso, da forma que surgiu em 2004, não há possibilidade de ser extinto. Embora haja mudanças naturais ou com interferência do homem, o bioma pode apenas adaptar-se e não desaparecer. É importante entendê-lo ainda mais para poder preservar o máximo possível as características originais. Empresas como a Embrapa fazem pesquisas e cuidam dos biomas, buscando equilíbrio e estratégias para a produção sustentável dentro dos sistemas com as espécies nativas em cada região de atuação. E depois do intervalo, as duas grandes florestas do Brasil, a Mata Atlântica e a Amazônia, biomas de riquezas naturais únicos no mundo. A Mata Atlântica foi a primeira paisagem que os colonizadores encontraram. O bioma mais populoso do país é um patrimônio nacional que possibilita atividades essenciais para a população. A Mata Atlântica é uma floresta tropical com uma grande diversidade biológica e com espécies únicas, que ocorre aqui no Brasil e que está reduzida a mais de 90% de sua área, justamente porque grande parte da população brasileira escolheu a Mata Atlântica como local de morada. A Grande Reserva da Mata Atlântica é uma iniciativa no maior remanescente desse bioma em todo o mundo, onde existem áreas naturais exuberantes que geram uma economia restaurativa com base na flora, nas paisagens, nos aspectos culturais, no patrimônio histórico que existe nessa região, gerando emprego e alternativas de vida para as comunidades locais. Mas a Grande Reserva da Mata Atlântica é uma mini Amazônia, porque ela tem todos os elementos de uma rainforest, né? E ela é a possibilidade de defesa do meio ambiente, proteção dessa área, que é única no mundo, que já restou pouco dela, e gerar economicamente um mercado turístico, científico também, que a visitação seja mais poderosa economicamente do que qualquer outra coisa que pense. A Grande Reserva da Mata Atlântica é importantíssima culturalmente
porque aqui estão reunidos vários tipos de pessoas que juntas elas enriquecem ainda mais o local, como por exemplo os caiçara, os guarani, os caigangues, os quilombolas. Há todo um conjunto de situações que tornam essa região singular culturalmente. Então nós temos muitas áreas protegidas, mas elas estão ainda desconectadas. E isso dificulta para a gente implementar bem essas áreas, né? Então essa ideia da grande reserva, da gente pensar essa área como um grande fragmento de grande importância para o país e até internacional, nem mesmo a gente consegue às vezes reconhecer isso. Acho importante a grande reserva Mata Atlântica, porque ela vai fazer um laço entre a Mata Atlântica contínua, Santa Catarina, né, então Paraná e São Paulo, que são a faixa contínua de Mata Atlântica. A gente vai estar, todos os empreendedores que trabalham e acreditam que o futuro é o ecoturismo. E uma coisa que a gente tem encontrado, né, nos nossos resultados, que é super importante, é que aqui a gente tem uma quantidade muito grande de registros de anta e queixada, que são espécies que, quando a gente tem florestas muito pequenas ou muito isoladas, são as primeiras a sumirem. E aqui a gente tem o privilégio de encontrar a onça-pintada, que é uma espécie extremamente ameaçada de extinção na Mata Atlântica. Então isso é um resultado que está nos indicando que provavelmente a grande reserva seja o único grande remanescente de Mata Atlântica que consiga abrigar uma boa população desses animais que estão praticamente extintos no restante da Mata Atlântica. Eu vejo a grande reserva da Mata Atlântica como uma fantástica iniciativa para a conservação da biodiversidade marinha. Eu acho que o que completa a cultura caiçara, o fandango e a conservação da Mata Atlântica, eu acho que é uma conexão muito forte. Porque se não tiver algumas pessoas com a disposição para a conservação da Mata Atlântica, para a conservação da cultura caiçara, em poucos anos isso acho que acabaria e seria uma grande perca mesmo. Durante 25 años he tenido la suerte de viajar por algunos de los lugares naturales mejores del mundo. En el caso de América, desde Estados Unidos hasta Patagonia, África, Europa, incluso la India. Y me cuesta pensar en un sitio que tenga mayores atractivos que la Grande Reserva Mata Atlántica. Estamos hablando de un lugar que va desde las montañas hasta el mar, que tiene especies únicas, que tiene culturas tradicionales, que tiene una gastronomía buena, que tiene ciudades antiguas, infraestructura de turismo. Realmente creo que es un lugar único para ser disfrutado y cuidado por los brasileños y por todo el mundo. Ele já meio que existe, na verdade, né? Ele já está lá, a questão só é organizar um pouco a casa. Eu acho que é isso. A Amazônia é gigante em tudo. É o maior dos biomas e ocupa sozinho metade do Brasil. Sem falar que em meio aos rios e às florestas se encontram a maior biodiversidade do planeta.
Vista pelas águas, por baixo ou pelo alto, a Amazônia é um impacto para os olhos. É nessa imensidão verde que nasce, se reproduz e morre metade das espécies da Terra. São mais de 400 mamíferos, quase 1.300 pássaros, 3.000 peixes e milhões de insetos identificados. Sem falar das 2.500 espécies de árvores e 30.000 de plantas. E olha que ainda há muito a ser descoberto. Próxima à linha do Equador, a maior biodiversidade do planeta tem o clima quente e úmido. São várias características. Uma delas é o que mantém a maior biodiversidade do planeta. Isso foi uma evolução da Amazônia em centenas de milhões de anos, surgimento dos Andes em dezenas de milhões de anos, a formação hidrológica com todos os rios. Isso permitiu uma evolução de uma floresta única. Patrimônio da Humanidade pela Unesco, a floresta está presente em 9 países da América do Sul. A maior parte fica no Brasil, cobrindo toda a região norte e parte dos estados do Maranhão e Mato Grosso. O bioma tem a maior bacia hidrográfica do planeta, 1/5 do total de água doce da Terra. O rio Amazonas, o maior do mundo, tem 1.100 afluentes, alguns de águas barrentas, outros pretas ou claras. A Amazônia tem uma característica de reciclar água única, mais importante do que qualquer outra floresta do mundo, inclusive outras florestas tropicais. A Amazônia, ela consegue reciclar a água, ela recebe a água da chuva, essa água vai para o solo, as raízes trazem para as folhas, transpira, mantém a temperatura do dossel baixa, 30 graus, esse vapor d'água já sai úmido e muito próximo de condensar, formar novas nuvens, cair de novo a chuva. Essa reciclagem é muito importante e é o que representa 20 a 30% da chuva da Amazônia. Estudos indicam que uma única árvore com copa de 20 metros de diâmetro pode devolver até 1.000 litros por dia de água na atmosfera. Essa reciclagem da água, muito eficiente pelas árvores, faz com que a Amazônia exporte vapor d'água para fora da bacia amazônica, principalmente para o sul. E esse vapor d'água, chamado rios voadores, um nome poético, ele vai paralelo aos Andes e ele abastece os sistemas de chuva do centro-sul. O cientista exemplifica como o cerrado pode ser afetado. Por exemplo, a Amazônia é mais fria, o ar que passa pela Amazônia, que vem do Oceano Atlântico, passa pela Amazônia e chega no Brasil Central, no Cerrado, ele chega a 2, 3 graus mais frio. Isso ajuda muito a manutenção do Cerrado, inclusive a agricultura do Cerrado. Se nós perdermos a Amazônia, também ondas de calor vão se tornar muito mais comuns, tanto na Amazônia quanto na região do Cerrado. Carlos Nobre defende a restauração da floresta amazônica como forma para estabilizar o clima global. O aquecimento global faz com que diminuam as chuvas na Amazônia, faz com que aumentem as secas, aumentem as temperaturas e aumente a duração da estação seca. Portanto, clima de savana. E uma savana muito degradada. Queimadas, garimpo, agronegócio, exploração da madeira, tráfico de animais, disputa de terras são alguns dos problemas que contribuem para a savanização. Infelizmente, o que nós estamos observando de tendência a uma savanização de grande parte da Amazônia não é mais uma hipótese teórica. Eu e colegas publicamos em 1990 e 1991 os 2 primeiros artigos científicos, um na revista Science, outro na revista Journal of Climate, que indicavam a hipótese de savanização. Isso é 30 anos atrás. Que se nós desmatássemos a Amazônia, o sul da Amazônia não voltaria a ser floresta. O clima ali mudaria, a estação seca seria de 6 meses, seria o clima de uma savana. Segundo estudos, 20% do bioma foram degradados pela ação humana.
Apenas no ano passado, mais de 11 mil quilômetros quadrados de florestas desapareceram. Muitas pesquisas foram feitas nesses 30 anos e infelizmente, as observações que nós temos vendo na Amazônia nesses estudos mostram que nós estamos na beira do precipício da salinização. A estação seca no sul da Amazônia, que vai desde o sul da Bolívia, Acre, Rondônia, norte de Mato Grosso, Pará, até o Atlântico, a estação seca ali está 3 a 4 semanas mais longa. Está ficando muito próximo desse limite de estação seca de savana. Para o cientista, existem modelos sustentáveis que preservam as características do bioma. O grande potencial econômico da Amazônia e também o potencial social, que pode beneficiar e melhorar muito a vida das populações amazônicas, é a floresta em pé. São as centenas a milhares de produtos que podem ser gerados pela floresta em pé, em sistemas agroflorestais. Nós temos belíssimos exemplos já na Amazônia de sistemas agroflorestais, como por exemplo a cooperativa de Tomeaçu, no estado do Pará, que produz 140 produtos de 70 diferentes espécies. O mais famoso do mundo é o açaí. O Brasil tem toda a condição de liderar o desenvolvimento dessa nova bioeconomia, trazendo modernas tecnologias para explorar, agregar valor a essas cadeias de valor de centenas de produtos. Abrir mercados mundiais para essa biodiversidade amazônica e melhorar muito a vida de todas as populações amazônicas e também melhorar a economia brasileira. Na Amazônia vivem cerca de 33 milhões de pessoas, povos e culturas em meio à natureza. A maior floresta tropical do mundo vive do seu próprio material orgânico. O solo tropical amazônico, 86%, todo o território amazônico, principalmente da planície, é muito pobre em nutrientes. A parte dos Andes ainda tem mais nutrientes no solo. Então, como manter uma floresta tropical como a Amazônia num solo tão pobre? É porque todos os nutrientes estão na floresta, estão na biomassa. Quando uma árvore cai, uma árvore morre, uma imensidão de microfauna do solo rapidamente decompõe a matéria orgânica e disponibiliza todos aqueles nutrientes, e o sistema radicular muito denso e eficiente absorve aqueles nutrientes e mantém a floresta. Então, podemos concluir dizendo, a floresta amazônica, a floresta tropical amazônica, somente existe porque a floresta existe. É um fator único que mantém o bioma amazônico. O ponto mais alto do país fica na Amazônia, é o Pico da Neblina. A vegetação se divide em 3 categorias: mata de terra firme, mata de várzea e de igapó. Tem planícies, planaltos e regiões alagadas que guardam símbolos amazônicos como a Vitória Régia. É uma riqueza sem igual, um patrimônio da humanidade que não podemos perder. O Brasil pode se tornar a primeira potência ambiental da sociobiodiversidade do mundo. Esse é o nosso dever. A floresta é muito mais que suas árvores imensas, paisagens deslumbrantes. O ciclo da vida ali é algo insubstituível. Esse nosso Brasil brasileiro é lindo e único, que a gente possa aprender de verdade a cuidar dessa nossa casa comum. Eu fico por aqui, mas semana que vem tem mais Repórter Canção Nova. Até lá, pessoal!